Vamos lá. Quem é que estava falando aí? Quem é que estava? Eu, aqui, professor Dudu. Opa, diga, Dudu. Tá falando assim, eu já sou irmão da área de programação. Sim. Eu estou gostando bastante do Scratch, da possibilidade de passar de uma forma mais tranquila até para as séries mais iniciais aí. Ele trabalha em cima da animação e daquela montagem do bloco. O problema que eu estou tendo, não é bem problema, né? Aconteceram algumas entrevistas, né? Alguns eventos não muito saudáveis, digamos assim, né? Na minha trajetória depois que eu entrei, né? Eu perdi a minha mãe no dia 20 de maio e depois eu perdi a minha irmã na sequência do dia 17 de junho. Nossa. Então, eu consegui até entregar uma primeira AD, a segunda eu acabei atrasando. Eu estou correndo um pouquinho todo tempo. Graças a Deus, assim, se não há justificativo, estou colocando que eu gosto de participar bastante, né? De alguma coisa que eu me proponho aprender. Mas, assim, o único empecilho que está acontecendo para mim. Mas como, graças a Deus, eu tenho um pouco de experiência com a programação, sou de unidade de programação, eu estou conseguindo fazer correr atrás do tempo agora, principalmente nessa primeira semana que eu estou de férias aí. Eu queria deixar aqui minhas desculpas, Nada, Du. Tudo bem, tranquilo, meus sentimentos aí, e que você recupere, né? Que você possa voltar, né, ao estado normal, porque eu sei que isso não é mole não, né? Mas olha só, vou aproveitar e falo também para todo mundo, né? Vocês vão ter uma oportunidade na última semana do curso de apresentar uma AD que vocês não enviaram. Aí você pode, na última semana, mandar e não vai ter nenhum prejuízo de nota. Tá bom? Muito obrigado. Aí, tá, a gente já colocou lá no guia, né? Tá lá desde o início, mas a gente lembra porque às vezes, né, nem todo mundo sabe, nem todo mundo lembra. Mas não tem problema. Tá? Então, se alguém deixou aí tá até gravando, que aí fica para todo mundo que assistir depois. Então, por qualquer motivo, quem não conseguiu enviar, a gente tem como se fosse uma segunda chamada, né? Então tem a oportunidade lá de mandar a AD que não foi enviada, tá bom? Sem problema nenhum. Mas aí, mais alguém tem dúvida? Posso comentar aqui, mostrar algumas coisinhas então, pra gente... Mestre, eu não tenho dúvidas, porque eu ainda nem comecei a terceira parte do curso. Então eu não tenho dúvida. Tá Mas bom. eu vim pro bate-papo. Tá ótimo então. Tá bom que eu também já vou te mostrar aqui então rapidamente a terceira parte. E Oi? A Lenira voltou aí. E aproveita. Com som agora. Ah, e com som, agora tá ok. Lenira é a nossa mediadora aí, é que tá tocando o barco com a turma toda. Tudo bem? Vocês estão me vendo aí então? Então olha só, aqui na terceira parte é que a gente aprofunda um pouco no Scratch, tá? A gente apresenta a parte de variáveis, que é um recurso muito utilizado em qualquer linguagem de programação, tá? E nós mostramos também outras possibilidades de trabalhar com o Scratch, porque o Scratch é um ambiente tão interessante, né, que muitas crianças se apropriam e acabou que virou uma febre, né, na educação básica, na educação infantil. E muita gente acaba, né, associando o Scratch a programa infantil. E, na verdade, não é somente isso. Ele é tão interessante que é muito utilizado na linguagem infantil. O Scratch é um ambiente, uma linguagem de programação, e você pode fazer o que você quiser, né? Vai depender do seu conhecimento aí de informática, né? Do conhecimento que você tem dos recursos. E é interessante porque o Scratch tem muito material na internet. Então, se você entrar no Google lá e digitar variáveis no Scratch, você vai ver um monte de vídeo de gente mostrando como usar variáveis com Scratch. Se você colocar lá animação, filme, qualquer tipo, jogo de carta com Scratch, você vai achar muita coisa. Alguém aí quer falar? Alguém está
Oi, eu, pode falar, Júlio. em relação a esse negócio, essa coisa da variável, Ah. eu comecei meu projeto. Opa. Oi? Tá, tem um barulho parado. Desculpa. Então, com relação à variável, eu comecei um projeto lá e do módulo passado e assim eu fiquei procurando um meio de barrar a entrada de um tipo de dado que não me interessa fazer isso, porque eu não encontrei um código, algo que pudesse impedir, por exemplo, que entrasse letra, só entrasse número. E existe isso no Scratch? Existem algumas maneiras de você fazer isso, né? Você pode solicitar que entre os dados e se o dado não for, né, pode ser um alfanumérico, né? Você pode... Não estou ouvindo. César, você travou. Foi, eu desliguei aqui o microfone, vamos lá. Existem variáveis, né, alfanuméricas, existem variáveis só numéricas. Né? Em C, por exemplo, você indica lá em cima qual tipo de variável que você está criando, que você está fazendo. Tá? Então você pode fazer esse tipo de filtro, né, utilizando a estrutura de controle, né, o if, o case, e aí você trata, se não for um número, se não for do tipo do que você quer, você pede para entrar de novo, tá? Aí é uma questão que não é bem do Scratch, é uma questão de programação. A mesma coisa como você tem variável global e variável local. Muita gente começou a criar placar, mas o placar, esquecia que o placar tinha que iniciar quando começava o jogo, né? Então isso é a ideia mesmo do que é o global, do que é o local. Tem gente que pode criar um placar e deixar o placar lá como para fazer um ranking, né? E aí passa a ser uma coisa global, né? De todo mundo que entra, quem fizer mais pontos fica. E quando você começa o seu jogo, ele tem que zerar, para depois você mandar. Então você vai trabalhar com vários tipos de variáveis, e isso aí não é intrínseco do Scratch. Isso são recursos de programação, tá? Que a gente pode estudar, independente do Scratch, fora do Scratch, de como fazer isso. Tá? Existem vários livros de Scratch, tá? Existem apostilas, existe muito material na internet de trabalhando, né, com Scratch, né? O Scratch evoluiu da linguagem Logo, e a linguagem Logo ela surgiu lá desde a época do Pascal, né? Na época do Pascal, o Pascal tinha uma parte gráfica que era a tartaruga direita, a tartaruga esquerda, e aí o Logo foi criado com isso, na época do Papert, e depois evoluiu o Scratch, essa linguagem que aparenta isso. Então, isso vai depender do nosso nível de conhecimento, não só do Scratch, mas de programação. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Eu estou perguntando isso porque não consegui o recurso. Mesmo usando a estrutura de condicional, eu não sabia se tinha lá alguma coisa do tipo not, sei lá. Se não for no número, Tá. Eu vou ver depois a bibliografia sobre isso, e aí eu mando lá para você. Eu já estou anotando aqui, tá? E aí eu vou dar uma olhada nisso aqui, né? Das variáveis numéricas. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso aí. E aí eu mando para vocês então um material sobre essa parte da coisa. Outra coisa interessante é que o Scratch acabou sendo um
modelo, né? Mais do que modelo, sendo um influenciador das linguagens gráficas. Então, 90% ou mais das linguagens gráficas que a gente vai encontrar hoje aí na internet, elas são basicamente ou idênticas ao Scratch. Vou mostrar isso para vocês depois aqui em alguns editores, em algumas linguagens aqui que a gente vai poder usar mais para frente. Então, isso que vocês estão vendo aqui do Scratch, isso aqui vai ser um alicerce para as linguagens que chamam-se linguagens em bloco. E é uma maneira diferente de programar, de pensar. O pessoal mais antigo, basicamente as linguagens eram lineares, os programas seguiam uma linha ali certinho, né? Hoje isso é tudo orientado a objeto, é tudo você pensa aqui e pega um pedaço ali, pega outro pedaço para lá e por aí vai. Então chamava de procedural, né? Exatamente. Então, às vezes é até mais difícil para quem estudou muito a informática, né, no passado, com o padrão do tudo sequencial. Quando você pega uma linguagem que o Scratch ali, você tem um monte de coisa ao mesmo tempo, os procedimentos ali todos acontecendo ao mesmo tempo, né? Quando clicar na bandeirinha verde, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo. Quem não tem quem tem só aquela visão de fazer numa sequência, tem dificuldade de entender, né, como é que começa isso. E quem já começa a programar aprendendo Scratch, não. Entende isso facilmente e já passa a pensar assim, né? E é interessante, é uma maneira diferente de programar, de pensar, né? Então a gente não pensa necessariamente, né? A ideia não sei se vocês já ouviram falar em fluxograma, né? O flowchart, o pessoal fazia o fluxograma e tinha um caminho só para seguir. O programa inteiro seguia um caminho, um único caminho. No máximo tinha ali uma estrutura de controle, um SIC, voltava e por aí vai. Hoje você com o Scratch você faz uma árvore de opções ao mesmo tempo. Tem uma maneira diferente de programar. Vamos lá, quem quer falar aí? Opa! Alguém apitou alguma coisa aí? Não, então vamos lá. Quem quiser falar, gente, pode falar. Isso é um bate-papo, tá? Quem quiser falar, não precisa levantar a mão, não. Pode falar, a gente vai trocando ideias. E aí, se o pessoal não tem dúvida, eu vou mostrar aqui um monte de coisa para o pessoal passar a ter dúvida. Então, né? Então, vamos lá. Então, nessa parte 3 aqui, vocês estão vendo a tela? Então, nessa parte 3, eu vou deixar aqui só aqui para eu poder ver se alguém entrou ou não. Então, nessa parte 3, a gente apresenta a ideia de variáveis. A gente mostra aqui uma maneira diferente, né, de poder fazer um filme, né, uma animação a partir do desenho concreto, né? Então, isso aqui foi feito tudo no caderno. Ele fotografou as partes, cortou aqui as partes e animou as partes. Então, ele fez o bonequinho aqui. E se você clicar na árvore, clicar em alguma coisa aqui, ó, interage, muda, olha só, estou clicando aqui e vai mudando. Né? Então isso é interessante, você poder fazer ainda botou som, botou tudo direitinho. Você criar a partir do real. Né? Aqui, por exemplo, é um jogo moderno, né, criado também a partir do real, né? A partir de um programa de televisão, né? E aí você tem aqui uma cara, né, de jogo que não é infantil, que é uma cara, né, bem interessante, né? Assim como esse aqui não é infantil. Então, para o pessoal que tem aquela visão, né, porque as crianças usam muito Scratch, acho que o Scratch é feito só para criança. Não, você pode fazer aqui, né, do jeito que você quiser. E mais ainda, você pode usar o Scratch para criar material para você dar aula. Então, sei lá, eu não sei quais são a área de vocês aí, mas se tem um professor de biologia, ele quer fazer ali, mostrar a divisão celular, ele pode fazer uma animação com o Scratch. Ele mostra aqui as células, vai mostrando as etapas da divisão celular e embora.
Então, o professor de física quer mostrar ali um movimento uniforme, um movimento variável, ele pode fazer aqui, pode fazer um gráficozinho, pode mostrar o carrinho andando. E, então, a ideia, né, do Scratch é você não ter limite, você pode criar à vontade. Então, você pode usar o Scratch até para você produzir o seu material, fazer seus jogos. Então, o José Américo está dizendo ali que é da área de matemática, né? Então, você pode criar, né, o jogo ali para você preparar o seu material. Isso é uma das possibilidades, né? Você pode propor que os alunos criem, né, jogos. E aqui, né, tem até uma brincadeira, ó, esse desafio do teste surpresa. A ideia do teste surpresa aqui é um formulário que você, né, é uma ideia que, né, foi até uma cursista um tempo atrás que perguntou se podia fazer, aí eu fiz para mostrar para ela e a gente está mostrando aqui para expandir as possibilidades. Então você pode fazer um formulário no Google, lá no Google Formulário, né, tipo um teste, uma provinha, que você coloca aqui, ó, você pode botar um vídeo, tá, com uma animação do Scratch e fazer aqui a pergunta que você quiser. Faz o teu teste e no final você vai ter lá a nota, né, dos seus alunos, que você pode avaliar, ou pode usar só para testar conhecimento. Então eu fiz aqui, por exemplo, uma provinha, um teste do que vocês estão estudando. Então aqui mostra aqui, olha, como usar variáveis, né, como fazer um placar. Então eu estou usando um vídeo dentro do formulário, né, sobre o Scratch, e aqui algumas perguntinhas, né, para ver se o pessoal entendeu o que a gente está comentando. E aqui eu ainda coloco, ó, um link para você acessar um vídeo sobre o Scratch. Então é outra possibilidade ainda que vocês podem utilizar com o Scratch, tá? Aqui embaixo a gente apresenta, né, aqui, ó, no Aprofundando Variáveis com o Scratch, acho que foi o professor Dutra que falou, né, que queria aprofundar, entender. Aqui talvez no material da USP tenha lá a parte de variáveis, tá? Eu vou dar uma olhada, senão eu vejo lá do C e tento como é que é? Transportar aqui para o Scratch, e aí depois eu mando para vocês lá, tá? Essa questão de você, na verdade, é você definir um tipo de variável para tratar a entrada de dados, né? Que aí, se o dado não for número, você manda uma mensagem dizendo, olha, você não mandou o número, né? Então você quer tratar se é aquilo ali, né? Aqui aqui é um texto, né, para quem gosta que quer fazer pesquisa, quer entender um pouco mais a fundo o que é uma abordagem construcionista, né, usando computadores. O Scratch foi criado com essa abordagem, né, com essa proposta, né? E aqui até uma dissertação que foi desenvolvida com o pessoal usando o Scratch no ensino fundamental. E depois, nessa última semana, a gente mostrou aqui, apresentou para vocês a Hora do Código, que é um projeto muito bacana, que é um projeto de você montar ali uma atividade para os seus alunos, tipo, para eles fazerem em menos de 1 hora, e no máximo 1 hora. Site da Hora do Código, sem problema nenhum, e você pode criar o seu material para o aluno. E a nossa ideia aqui foi sugerir exatamente isso, que o pessoal entrasse para conhecer a Hora do Código e depois você propor uma atividade para os seus alunos ali usarem, né, o Scratch, e que essa atividade fosse pequena, né, que a proposta lá é que você faça em 1 hora, né? Então eles podem fazer, vamos fazer uma animação então sobre sustentabilidade, um exemplo. Aí você pode mostrar um videozinho como fazer animação, um vídeo comenta um pouquinho o que é sustentabilidade e pronto, eles têm 1 hora para eles produzirem lá uma animação de sustentabilidade com o Scratch, pô. Então a ideia é que vocês possam, né, propor atividades aí no contexto de vocês, para os alunos de vocês, na Hora do Código. E aí pode ser desde do infantil, no ensino médio, ensino superior, não tem problema nenhum. Isso aí você pode criar lá e fazer a sua atividade, né? Isso é utilizado em vários idiomas, né? Qualquer pessoa. Então a ideia é que a gente possa
propor isso daí. Então aqui tem um passo a passo, você cadastra no código, é tudo de graça, tá? O programa aí é uma iniciativa, né, brasileira de usar a hora do código, de você poder promover isso, tá bom? E a AD basicamente é isso aí, você utilizar tudo que nós já vimos até agora. Então é você propor para os seus alunos uma atividade usando a hora do código, né? Essa hora do código, na verdade, é só para você publicar lá, né? Ficar e conhecer a hora do código, e aí os alunos vão passar, vão gostar, porque eles vão ver muitas atividades lá, que é interessante, e a gente acaba usando uma comunidade para conhecer, para divulgar, para trocar ideias. Então isso aqui é a proposta, né? Foi dessa semana. Tudo bem até aí? Sim. Pois, silêncio, tu concorda. Tudo bem. Então, tudo bem. Posso avançar? Mostrar um monte de coisa nova aí? Sim. Ninguém tem dúvida? Cala consciente. Quem cala consente, então vamos embora, comigo mesmo. Então, olha só. Então, a gente começou programando lá no... criando jogos, criando o que a gente chama de, né, você usando a programação. Não, José Américo. Oi? Me O tem... Américo está perguntando se é a hora do código. Pergunta de novo. Não, a hora do código faz parte do Scratch? Não. A hora do código, ele é uma iniciativa de você criar desafios para a garotada usar código. E aí você pode usar em qualquer linguagem. Então a gente mostrou para vocês esse projeto, esse site lá, esse ambiente lá, a hora do código. E você pode criar qualquer atividade para promover o estudo de código de programação. Nós aqui estamos, né, aqui a gente está usando a D3, é que você usa a hora do código para propor um código em Scratch, porque a gente está estudando Scratch nessa disciplina. Tudo bem? Se a gente estivesse estudando outra linguagem, poderia usar a hora do código com a outra linguagem, sem problema nenhum. Então são duas coisas. Uma coisa é você entender lá o hora do código, né? E a outra coisa é você usar a hora do código para propor uma atividade para os seus alunos. Isso aqui é AD. Tá? Então você vai propor uma atividade de que dure no máximo 1 hora usando o Scratch, que é o que a gente está respirando aqui. Tudo bem? Depois você pode usar a hora do código para programar, quem trabalha com informática aí, para usar o que quiser. Inclusive você tem muita atividade lá na hora do código, né? Que os alunos podem entrar e ir fazendo, sem problema nenhum, e aprendendo. E você pode criar atividade e colocar lá também para todo mundo poder usar, não só seus alunos. Essa aqui é a ideia, você tem uma comunidade que promova, né, o estudo de código de programação. Então isso aí foi criado, né, por um pessoal que trabalha com programação, pessoal das universidades que se juntaram e resolveram criar um projeto muito bonito, muito bacana, que promove, né, essa, né, da cultura de você desafiar, né, através de atividade, e promove o estudo de código de programação. Tudo bem? Deu para ter uma ideia geral do que é a hora do código? Então vamos lá. Então, até agora a gente criou, né, numa linguagem assim mais geral, a gente criou projetos virtuais, né, que você programa na internet, programa na nuvem e tal. E a partir da outra semana, né, a última etapa, né, do curso, a gente vai passar a programar o que a gente chama de coisas reais. Alguém já pensou nisso? Hein, gente? Como é que pode? Como assim, coisas reais? Você pode criar um objeto e programar esse objeto. Eu posso criar um boneco e programar o boneco. Posso, sei lá, criar um cachorrinho e programar o cachorrinho.
Parece coisa de maluco, não é não? O que vocês acham? A molecada fica doida com isso, não é não? Como os alunos falam, que bagulho é esse? Como é que pode isso? Eu tenho aqui, do meu lado, não sei, dá pra ver aqui, Ana? Aqui a minha galera que tá aqui, como é que é? Os papagaios de pirata. Vou botar mais pertinho de vocês. Ó, esse aqui, fresquinho. Semana passada, antes das férias, estava na mão dos alunos. Isso aqui é um boneco que foi criado. E eu estou dando aula de programação lá para a molecada. E eu acho que a bateria aqui tá fraca. Senão eu boto um cabo aqui pra gente ir. Deixa eu pegar aqui um cabinho só para o bichinho poder. Ei. Aqui, ó. Tá dando para ver aqui o bichinho? Ele tem um display de LED aqui na frente. E aí pode escrever, pode mandar mensagem, pode fazer lá um monte de coisa. E o bichinho dança. Olha lá, você programa aqui, o bichinho dança, olha lá. Tá aqui andando. Ele aqui tá com chapéu de festa junina e tal, porque as meninas criaram lá um projeto para o robozinho dançar. Então, isso aqui... Oi? O que tem dentro dele aí? Exatamente. Tem um tipo de Arduino e é isso que eu vou comentar um pouquinho com vocês para a semana que vem. Então, a ideia disso aqui é a gente poder trabalhar o que é chamado de programação criativa. Tá? Agora ele está até mostrando aqui. Então, a gente poder trabalhar a programação criativa. E o que é a programação criativa? É você criar um artefato e você programar esse artefato real. Então, a gente vai precisar trabalhar com alguns componentes eletrônicos, você vai juntar esses componentes e vai programar esses componentes. E aí, você vai usar do jeito que você quiser. Esse bonequinho aqui, né, esse mini robozinho aqui, isso é um projeto aqui muito interessante, criado pelo Camilo Parrara. Ele hoje está morando na China, lá junto com a fábrica, para produzir em série e desenvolver projetos com esse tipo de proposta. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um outro robozinho. Aqui, esse aqui tem uma matriz de LED e aí você pode programar. Esse aqui, ó, esse aqui dança também. Ele dança e aí você pode trabalhar emoções, pode mandar mensagem, ele manda beijinho, aí não tem fim, a criatividade, né? Por isso que o pessoal chama isso de programação criativa. Eu tô com outro aqui que eu vou ter que fazer aqui uma cirurgia pesada nele. Esse aqui caiu, quebrou. Esse aqui já é um outro que tem braços, tem pernas, mas olha, já quebrou aqui. Então eu precisei
fazer uns testes aqui, já está funcionando, mas eu vou ter que remontar, reconstruir basicamente, tá? Você pode construir esses objetos, esses artefatos em qualquer material, MDF, papelão, papel machê, né? E pode também imprimir em impressora 3D. Então eu imprimi aqui algumas peças na impressora 3D e vou trocar lá o robozinho, vou montar, né? Porque a garotada fica tão empolgada e coloca a mão, vai mudar, vai fazer, e aí é aquela coisa que acontece, né? Aí cai da mesa, machuca. Agora ele está tentando montar um palco e ele só vai ficar no palco, vai porque eles mesmos já estão criando regras para poder manter isso daí. Tudo bem? Então, O senhor está falando de coisas aí. Oi? Você está falando de coisas aí que estão bem claras, né? Impressora 3D. O Arduino eu não sei quanto custa aí. Eu também não estou trabalhando com isso. Tá, mas vamos lá então. Foi bom você comentar isso, Júlio. Existe uma parte que chama de robótica sustentável. A robótica sustentável os projetos, né? A robótica a gente pode associar a desenvolvimento de projetos com tecnologia, e sustentável é que você pode reciclar, né? A robótica sustentável é aquele projeto que no máximo, né? No máximo não, você tem que ter no mínimo 70% de material reciclado. De material. Então, a robótica sustentável é uma robótica, digamos assim, barata. Tá? Claro que para fazer alguma dessas coisas você vai precisar ter algum custo, né? Se eu tiver que usar um motorzinho, tiver que usar um Arduino, o motorzinho eu posso aproveitar de brinquedos quebrados, de impressora. Eu recebo muita sucata de computador, de informática, e aí eu tiro os motores, tiro as peças e a gente usa bastante isso. Então os motores para a gente acaba sendo quase de graça. Agora o Arduino tem que comprar, tá? Mas você pode comprar um Arduino, faz um boneco desse aí que vai durar aí, 10 anos. O que cai e quebra ali é o bracinho dele. Oi? Hein? Se você não deixar cair. Não, mas se deixar cair, você não vai quebrar o Arduino, você vai quebrar o plástico, você vai quebrar. E aí eu posso fazer de papelão, eu posso fazer de... porque aquele ali a gente fez com a 3D, porque eu ensino a molecada a trabalhar com 3D. E aí quando eles aprendem a fazer com 3D, todos os projetos eles querem fazer com 3D, pô. Eu posso fazer, por exemplo, um projetinho que eu coloque só um display e eu quero que ele me diga aqui qual é a temperatura, se vai chover amanhã, e aí ele mostra aqui se vai chover, ele mostra uma nuvenzinha, se vai fazer sol, ele mostra uma carinha com sol. E aí eu posso fazer de um acabamento aqui de papelão, deixo só o display bonitinho ali, tá? E pronto. Mas quando eles aprendem a usar 3D, eles querem usar 3D, pô, né? Eles querem colocar ali, fazer coisa de... Então, a gente acaba fazendo ali bastante coisa com 3D, tá? Aí tudo bem, aí tem um gastozinho, mas eu não tenho 3D, como é que eu faço? Tudo bem, isso aí não tem importância, você vai fazer igual o Xerox. Você pode entrar na internet, tem um monte de lugares, isso no Brasil inteiro. Você manda o teu arquivo, ele imprime em 3D e te manda pelo correio. Agora, a gente tem que aprender a usar 3D, né? Que aí, isso é modelagem. Tá? E o que isso tem a ver com programação, né? Com o Scratch? Porque a gente está falando de você programar artefatos reais. É a programação criativa. Então, para eu criar um artefato, tá? Eu não necessariamente faço em 3D. Na verdade, eu começo o 3D fazendo de papelão.
porque eu posso cortar, faço com isopor, depois que tiver direitinho, o tamanho funcionando, é que a gente vai, eu trabalho com os alunos assim, né? Mede com a régua, anota as medidas todas, a gente vai para um programa e vai fazer ali direitinho, porque a impressora 3D não pode errar, pô. Eu não posso lá imprimir tudo no finalzinho, deu errado, ficou pequeno, ficou grande. Que aí vai perder todo o material. Então, isso aí a gente faz com papelão, com isopor, eu não preciso necessariamente da 3D para fazer os projetos reais, tá? Eu posso fazer um bonequinho ali e eu pego uma sucata de impressora, corto as laterais, aquele plástico duro ali, colo e faço um bonequinho como esse. Claro, caiu no chão, tem que cortar e colar de novo. Mas então o custo não é tão caro. O custo ali vai ser um Arduino, uma peça assim. Um Arduino custa 80, 90 reais, tá? Mas você com 2, 3, você tem um curso inteiro. Dá para fazer um trabalho inteiro com a turma. Quem foi que comentou isso? Foi o Júlio? Hein, gente? Quem foi que comentou sobre o custo do Arduino? Não, comentei não só sobre o Arduino, mas o custo de uma impressora 3D. Tá. Uhum. Júlio, você é professor de qual rede? Você é do... Eu não estou em sala de aula. Tá, mas você está na escola? Eu trabalho em universidade. Ah, tá. E a universidade é mais fácil ainda, pô. Então você já tem 3D. Então você não vai ter custo nenhum, né? As universidades quase todas têm 3D, não tem? Eu nem sei se tem uma na minha universidade. Provável que tenha, mas deve ter um instituto onde eu não trabalho. Entendeu? Tá. Eu só perguntei isso, Júlio, porque eu soube agora que o governo do estado, a SEDUC, vai investir, já tem um dinheiro liberado para muitos projetos de tecnologia. Tá? E eu trabalho direto também com o pessoal da Rede Seja, então esse problema de recurso eles receberam agora, tá? Então eles vão poder, cada escola lá, do Seja lá, ter a sua 3D, tá? O que vai ser necessário agora é que os professores saibam usar. Então a questão do custo muito interessante. Né? Isso aí e é uma coisa de emergência. Se a escola não comprar nos próximos 2 meses, o dinheiro vai voltar. Então quem está na escola pública, né, a SEDUC recebeu e o pessoal do Seja também. Eu sou da FAITEC, não recebi nada, mas eu faço projetos de pesquisa, né, eu fiz para a FAPERJ, e aí eu recebi, com o projeto da FAPERJ, eu comprei a impressora 3D para a minha escola e tal. Mas eu acho que o mais importante para a gente talvez é aprender a usar 3D, é o primeiro passo, né? E depois a gente corre atrás aí onde vai poder imprimir e fazer. E para a nossa disciplina aqui, vai ser importante a gente, não a 3D, claro que a 3D vai ajudar muito, né? Vai facilitar o trabalho, mas o mais importante para a gente aqui, na próxima etapa agora, o final do curso, as 3 semanas finais, é a gente trabalhar com programação de coisas do real, né? E aí eu posso mostrar aqui para vocês um negocinho de como faz isso. Então, por exemplo, na semana que vem eu vou liberar aqui para vocês, eu só estou fechando aqui, por exemplo, um exemplo de artefato real que a gente pode usar para programar é essa questão do Otto. Otto, né, é esse robozinho aqui, e a ideia do Otto, o Camilo Parrara criou o Otto. Esse aqui é o Otto básico, ele tem 4 motores servos, um ultrassom aqui e uma buzininha, um buzzerzinho. Então a ideia é que você possa programar, programar esse Otto e depois você melhorar ele, mudar ele do jeito que você, eu não vou nem dizer melhorar, a gente diz customizar, do jeito que você quiser. Por exemplo,
estava ali trabalhando com as alunas e elas queriam, né, montaram lá uma quadrilha do Otto. Elas fizeram um palco lá com papelão, com tudo bonitinho, arrumaram um chapéuzinho aqui, ó, de palha, né, pequenininho aqui, não sei, né, colocaram aqui a trancinha, estão customizando, estão fazendo. Isso aqui é um custo, né, é material reciclado. Você está com a câmera desligada. Oi? A sua câmera está desligada, eu acho. Não, eu estou vendo aqui. Tá não, tô vendo ele também. Não sou eu. A tua internet deve ter travado aí alguma coisa, Lenira. Voltou a ver? Tá vendo aqui, ó? Tô balançando a mão aí, tá vendo? Não? O pessoal tá vendo, né? Então vamos lá. Então a ideia do Otto aqui, ele criou o Otto, tá? E você pode customizar. Olha aqui, ó. Esse aqui é de MDF. Isso aqui pode ser de papelão, pode ser do jeito que você quiser. E a programação desse Otto aqui, você vai programar o Arduino. O Arduino é uma plaquinha que você conecta os componentes ali, um motor, um LED, uma buzina, e você programa isso, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Como é que faz. Olha, um ambiente que a gente usa para fazer isso, você pode usar isso em vários ambientes, né? O Tinkercad, ele é um ambiente, vocês estão vendo aí, né? Deixa eu fazer aqui o login, vou entrar com a minha conta aqui do Google mesmo. Tá, então vamos lá. Vocês estão vendo aí? Entrou? Entrei. O Tinkercad é um outro ambiente, tá? Que você pode criar aulas para os seus alunos. Você pode criar aqui, né, o projeto. Você vai simular o projeto que você vai fazer. Então eu quero fazer sei lá, um robozinho, botar um LED em cada olho. Eu quero usar ali o LED piscando o olho, apagando, fazendo aquela coisa. Então eu posso entrar aqui no ambiente Arduino, posso criar um circuito aqui com esse ambiente. Eu posso, né, usar aqui, ó, eu arrasto aqui o pessoal, o que eu quiser. Deixa eu pegar aqui eu vou aqui, ó, pegar um LED, uma bateria. Eu vou montar ela com 2 baterias, porque o LED precisa de 3 volts para acender. E eu posso pegar aqui e eu vou usar um interruptorzinho aqui, ó. Tá vendo o que eu estou fazendo? Deixa eu ampliar aqui, ó, para ficar maior para vocês verem. Eu tenho aqui a bateria, tenho LED. Pronto, acho que agora está dando para ver melhor. Então eu vou fazer isso aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente entender. Então eu vou pegar aqui e vou ligar aqui. Eu vou ligar daqui, vou trazer para cá, vou trazer para cá, e daqui eu vou ligar para cá, vou trazer para cá e vou trazer para cá. Aí vou iniciar aqui a simulação, tá? Aqui, ó. E agora, se eu ligar ele para cá, eu desligo. Se eu ligar para lá, ele liga. Tudo bem? Ele tá tão forte aqui que está explodindo. Então o que eu posso fazer para ele não explodir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui um resistorzinho, tá? Então eu vou ligar aquele resistor aqui e daqui eu vou ligar aqui assim, por exemplo. E esse resistor aqui eu vou mudar aqui, tá? Botar um valor aqui pequenininho. Olha, quando eu for inicializar aqui agora, eu posso ligar para lá, ó, ele acende e apaga. Tá vendo que bacana? Ah, ficou muito fraquinho.
tem problema. Eu chego aqui no resistor e vou colocar aqui, sei lá, 68 ohms. Agora eu vou simular aqui, ficou mais forte, tá vendo? Então, com isso aqui eu posso fazer um bonequinho, posso botar 2 LED, 3 LED, faço de papelão, usa a pilha ali, ele começa a criar ali algumas coisas, criou o artefato dele. Mas eu quero programar, aqui eu não programo, aqui eu só ligo e desligo. Tudo bem. É aí que vai entrar o que a gente chama de Arduino, que é essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui tem 13 portas aqui digitais e tem 6 portinhas aqui analógicas, tá? Eu vou mostrar só a programação, a parte do que é, como é que funciona. Isso aqui a gente pode ver até numa outra disciplina, na disciplina de robótica, aí a gente vai estudar isso aqui mais a fundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui esse interruptor, porque quem vai fazer essa coisa do interruptor vai ser o próprio Arduino. Então eu vou ligar, o Arduino aqui. Eu posso trocar peça, o pessoal de eletrônica, né, gosta de chamar o terra ali de preto, colocar o terra, né, o GND como cor preta. E se esse LED é vermelho, eu vou botar um fio dele vermelho ali e eu vou colocar aqui, por exemplo, no pino 13. Tá bom? Agora eu quero criar um código. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ir. Pera aí. Então tá aqui, ó. Agora dá para ver. Ele tá no pino 13 e eu quero fazer ele acender e apagar. Então agora que eu vou entrar no código de programação. O que lembra isso aqui para vocês? Hein, gente? É a programação do Scratch. É o Scratch, é igualzinho o Scratch. Porque o Scratch, ele acabou sendo uma referência para... Aqui, na verdade, a gente está programando em C. Olha aqui, ó. Só que você pode, as crianças podem começar a programar aqui. Então, eu vou tirar aqui, vou começar do zero. Tá? Olha aqui, ó, o para sempre lá é o looping, né? É o que ele é um loop que ele fica criando. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou, deixa eu jogar isso aqui tudo para cá. Tá lá. Opa, aqui, ó. Tá. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero ligar o LED, apagar o LED e ligar o LED. Então eu vou colocar o LED. Ele está em qual pino aqui? Está no pino 13. Então eu vou dizer que a porta 13, alto é ligado, baixo é desligado. Então ele vai ficar ligado. Aí agora eu vou pedir para ele parar um pouquinho, né? Então tá aqui, ó. Cadê o espere? Cadê o espere? Tá no controlar. Em vez de espera, ele chama aguardar, tudo bem. Vai aguardar um segundo. E agora eu vou definir a porta 13 como baixa. Desliguei a porta 13 e vou botar lá um espere um segundo. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai ligar e desligar, vai ligar e desligar. Então eu posso aqui, ó, iniciar a programação. Tá lá, tá ligando e desligando. Se eu quiser fazer ele piscar mais rápido, aonde que eu tenho que mexer? Aqui, né? Ele vai esperar 0.5 e vai esperar 0.5. Aí agora ele vai piscar mais rápido, olha lá, tá piscando mais rápido. Então eu posso criar o olho, a boca, um bonequinho, posso botar um buzzer aqui, tocar uma musiquinha, posso fazer o que eu quiser com esse
E aí depois eu monto isso aqui num bonequinho de papel, de papelão, de plástico, de, sei lá, de isopor. Então eu crio o meu artefato e programo o meu artefato. Aí depois que o pessoal já tiver mais amadurecido, eu já posso programar direto para a linguagem C. Aqui é uma derivação da linguagem C. Tá? O programa aqui tem duas partes. No setup você diz aqui qual é a porta que você está usando, e se ela é de entrada ou saída. E aqui o void loop é o que está aqui dentro. Ele ligou a porta 13 no alto, então se tiver um LED ele vai acender, se tiver um motor vai ficar girando. Está esperando meio segundo, 500 milissegundos, e aqui desligou e está esperando, e por aí vai. Ah, eu posso fazer um sinal de trânsito. Beleza, pode. Você vai ter um LED vermelho, um azul, um verde, um vermelho, um amarelo, um verde, e eu posso criar o meu sinalzinho de trânsito, de papelão, de massinha, do que for, e eu programo ali no Arduino e vou fazer piscar e tal. E eu posso fazer isso sem ter Arduino, eu posso fazer tudo aqui simulando. Então, para aprender, eu posso criar um sinal, aí eu posso criar até na hora do código, para que ele use o Tinkercad e faça um sinal de trânsito. Então ele vai ter que usar Arduino, vai ter que colocar os LEDs, vai ter que piscar o LED na ordem. Aí eu posso começar a viajar. Ah, agora eu quero que você faça o sinal de pedestre aqui do lado. Ah, beleza. E olha, quando o pedestre estiver verde, eu quero que você toque uma buzina. Porque se for um deficiente visual que estiver perto do sinal, ele sabe que quando estiver verde ele pode atravessar a rua. E aí você vai criando. E isso é muito legal quando depois eles passam a construir o artefato deles e programar o que estão construindo. Isso é um outro nível de programação. Isso é muito interessante. A Lenira, ela tá travando, né? Não, tudo bem, Lenira. Tranquilo, a gente está seguindo aqui, depois você vê lá no vídeo. Tudo. Ah, tá ouvindo? Então, beleza. Então, gente. Tô te vendo no celular e tô te ouvindo no computador. Ah, então tá bom. E aí? Agora o pessoal tem dúvida. Senão eu vou botar mais dúvida ainda. Eu vou botar isso para frente. Oi. O Arduino só é programado em C? Não. Eu posso programar com Scratch. Você pode programar com qualquer interface que tenha lá em Java. Aí vai depender dos recursos que você tem de programação. Não, o C é o seguinte, eu vou até te dar, já que você está na universidade, isso é mais fácil. No ensino básico, a garotada começa a aprender com Scratch, né? Porque é muito mais amigável, né? Interessante. E aí, quando você já sabe, você vai programar o Arduino, se você for programar em bloco, né? Vai perguntar se é mais fácil eu programar em bloco do que eu programar com isso aqui, pô. Se eu esquecer uma vírgula aqui, um ponto e vírgula, o programa não vai funcionar. Então, claro que todo mundo, né, garota, vai querer o bloco eu arrasto para cá, eu mudo aqui. Aqui, olha só, foi o Dutra, né? Aqui eu não tive que declarar nada. Eu arrastei e ele, olha só, automaticamente ele declarou aqui. Sim, ele criou automaticamente o código, né? Isso! Aquele problema de variável, aquele problema de variável que você estava falando, se eu estiver usando isso aqui, eu resolvo. Aqui no setup eu crio uma variável inteira e dou um nome para ela lá, sei lá, variável 1. Essa variável 1 só vai receber número inteiro. Eu crio uma variável de caractere, eu crio uma variável do jeito que eu quiser. Aqui, porque aqui em C eu permito fazer isso. Aqui no Scratch a gente não define nada, ele faz automaticamente. Por isso que é um pouco mais complicado você fazer o que você estava querendo, tá? Mas aí o que acontece? Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de... Eu não vou nem dizer vantagem e desvantagem, vou falar as características.
as características de você trabalhar com bloco. Primeiro, é muito intuitivo. Eu quero acender um LED na porta 3, o que eu faço? Qualquer criança, depois que ela entendeu isso aqui, ela vai fazer um sinal de trânsito, ela vai errar se conectar errado, então, mas ela já tem uma noção. Vou ter que botar um outro LED, vou ter que botar o LED na porta 12, na porta 11, aí ele vai ter que mudar aqui, vai acender um, apaga o outro, tranquilo. Ele vai fazer e vai funcionar. Só que, então, de recurso interessante, rapidinho você muda aqui, você faz tudinho. Tá? Quando que isso aqui não vai funcionar? Quando eu quiser usar alguns recursos que eu não vou ter aqui os componentes. Eu não tenho todos os componentes aqui. Tá? Então, se eu quiser usar um ultrassom, se eu quiser usar alguma coisa mais complexa, eu não vou ter, eu só vou ter que programar aqui em código. Tá? E aí é um momento, né, para, como é que a gente fala? Para desmamar, né, a garotada, né? Agora você vai ter que se alimentar de coisa mais pesada. Tá? E aí é um momento que a gente vai partir para cá e eles passam a entender, porque com isso aqui eles vão programar qualquer componente. Aqui com o bloco ele só vai poder programar os componentes que ele tem aqui, até que tem bastante componentes aqui, tá? Eu posso perguntar? Claro, pode perguntar. A ideia é um bate-papo mesmo, isso aqui é só para mostrar para vocês. Ainda nessa parte do curso aqui, né, que a gente está estudando a etapa 13, nas partes finais, a gente vai ter algumas noções dessas de eletrônica para poder fazer. Não vai dar tempo, Dutra. A próxima disciplina que a gente vai oferecer é a disciplina que a gente vai poder fazer isso, que vai ser robótica. A gente vai começar programando as coisas simples, que na verdade vai ser uma evolução dessa, né? E aí sim, lá eu vou poder falar um pouco mais disso. Então as atividades que podem ser propostas aí vão ser mais de programação, digamos assim, prontas, né? Alguma coisa que seja mais incentivo, por exemplo, criar como você fez aí, você mostrou um LED aí, então se tentar essa oportunidade de fazer um sinal de trânsito, já vai dar, por exemplo, dizendo quais seriam os elementos que a gente vai utilizar e a programação. A ideia, olha só, a ideia aqui dessa última etapa é a gente mostrar a programação criativa. Então, o que é isso? Você criou um artefato de verdade, né? O artefato real. A garotada chama artefato de verdade. Ela criou um artefato de verdade e eu vou programar esse artefato. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, pegar aqui um tubinho, posso colocar aqui 3 LEDs, puxo o fiozinho, boto no Arduino e vou programar os LEDs. Tudo bem, eu não tenho Arduino ainda na minha escola. Tá bom, você pode aprender, use o simulador aqui, como a gente fez, você vai aprender. Depois, quando tiver Arduino, você só vai montar o circuito de verdade. E é isso. E quando você for montar o de verdade, você já sabe se está funcionando ou não. Essa que é a grande vantagem. Isso é uma coisa bacana do simulador, né? Exatamente. Você testa, você volta. Por exemplo, eu nas minhas aulas, antes da pandemia, eram todas presenciais, né? Aula de robótica, eu podia colocar no máximo 20 alunos na sala. Com a pandemia, eu passei a fazer tudo, né? Eu tive que usar mais simulador, mudei o curso inteiro. A robótica, a programação falava no final mais da robótica, e aí inverti tudo. Eu passei até 200 alunos fazendo ao mesmo tempo de programação, porque eles podiam fazer e me mandavam o código para eu analisar. Funcionou, professor, eu fiz, mas esse LED não está acendendo. Essa buzina não está. Aí eu entrava via o resistor que você colocou aqui é muito alto. Diminui o valor do resistor. Aí ele ia lá, testar, agora funcionou. E aí foi bem interessante por causa disso. Então, tem esse lado. Claro que você ter ali ao vivo ali com o aluno, você não dá para descartar isso. Isso é fundamental, isso é muito bacana. Mas com o simulador, ele pode fazer a hora que quiser, sábado à noite, feriado, tá cansado, o cara liga lá o computador meia-noite e tem uns malucos que viram à noite fazendo projeto, funcionando, né?
Então tem essa coisa bacana. E o lado de, né, como alguém falou, pode ser caro, pode ser de graça, você pode aprender isso tudo de graça. Olha aqui, ó, o simulador. Tá? Então, aqui a gente mostra aqui o Otto. Tem uma... eu coloquei aqui, ó, para saber mais do Otto, tá aqui. Já tem o Scratch All, que é uma academia do Otto, para você aprender a programar montando o Otto. Tá? Você vai aprender a programar montando o Otto. Então, tá aqui, olha. O que é esse cara aqui? Qual é a cara dele aqui? Agora então ficou... É o Scratch. Ele chama de Otto Scratch All. Ele, né, ele pegou a estrutura do Scratch e acrescentou os recursos do... Olha aqui, ó. Vou colocar aqui. Aí vocês vão poder degustar isso aí mais pra frente, né? Deixa eu ver se ele vai abrir, ó. Beleza. Tá vendo aqui? Além do movimento, move para a direita, para a esquerda, gira, aqui embaixo você tem, olha, sensores. Então, eu posso criar aqui, né, a questão de variáveis, posso criar os blocos, posso trabalhar com som, e aqui eu crio toda né? E aí eu posso pegar o programa, ele não fazia isso, agora ele está fazendo, tá vendo aqui? Eu posso pegar ele aqui e mandar direto para o Otto, programar direto, espetar, por exemplo, direto aqui no robozinho. Então eu espeto aqui e programo. E aí eu espeto aqui e programo o robozinho. Antes, né, eu ainda uso, né, a gente usa uma outra a linguagem do Autoblock, que também é muito igual, é idêntico, né, o Scratch, e que a gente tinha interface com o real, né? Na verdade, isso aqui ele chamou de Otto Scratch, mas você não programa o Otto, você programa o Arduino. Então ele não precisa necessariamente ter essa cara do Otto, essa cara do robozinho, pode ser um cachorrinho, pode ser um boneco, pode ser lá, sei lá, usar os componentes que você quiser, para fazer o sinal de trânsito ali, sem problema nenhum. Né? Você vai dizer qual a porta tal e depois você vai passar e se conectar no Arduino, ele já vai programar ali direto. Tá? Para quem já passou da hora, né? Mas aí, gente, tem gente chegando agora, né? O Márcio. Então, aqui na próxima etapa, que é a etapa 4, o que a proposta é a gente entender a programação de artefatos reais, né? Como a garotada fala, artefato de verdade. Como é que a gente pode programar, criar né, e fazer o artefato. E no final, a avaliação, né, a prova final, é você montar uma atividade, né, usando programação de tudo, usando tudo, né, que a gente já vê na disciplina. Tá? Não precisa ser de robótica, não precisa ficar preocupado de ter que, não, isso aqui é que a gente não poderia deixar de falar do que tem de mais moderno de programação, né, no final do curso, né? Então isso é que é interessante, porque o Scratch ele virou, né, uma base, uma referência para construções da linguagem de programação. Então, por exemplo, aqui o Tinkercad, não, você vai programar ele é idêntico ao Scratch aqui, ó, você vai arrastando e programa. Ah, eu não quero ver isso aqui. Tá bom, você vai clicar aqui, aqui, ó, eu só quero o bloco. Tudo bem, você programa só em bloco. Aí o pessoal já fica mais velho, né? Aí eu digo que não, bloco é para os mais fracos. Agora é só texto. Aí ele pergunta, tem certeza que você vai trabalhar em texto? Se você for trabalhar só texto, ele não volta para o bloco. Isso, acabou. Agora a programação vai ser só em texto. Se eu quiser fazer em bloco isso aqui, eu vou ter que criar um novo bloco e fazer. Porque quando ele passa para o modo só texto, ele tira lá. E aí aqui você muda tudo. Ah, eu quero fazer piscar mais devagar, ou então mais rápido ainda. Quero botar aqui 100, olha.
eu mudo aqui, e aí eu mando iniciar lá, ele vai piscar lá rapidinho, ó. Parou, eu quero agora fazer ele piscar mais devagar. Pronto. E aí ele clica lá, ele pisca mais devagar. E aí você está mexendo direto com a linguagem de programação, né? Aqui você tem acesso a todos os recursos de programação, né? Você trata a variável, você diz qual é o tipo de variável que você quer usar, como é que você vai fazer. Então você tem mais liberdade. É menos amigável, né? Porque com arrastar bloco você só vai arrastando, né? Mas aqui você tem todas as opções que você não tem lá no arrastar bloco. Então a ideia é que a gente tenha essa noção, né, da parte de programação, né? E aí vocês podem usar lá a hora do código para programar um robozinho, a hora do código para programar lá o sinal, sei lá, né? E é interessante porque você pode integrar vários programas. Quem está chegando agora talvez não entenda um pouquinho, mas depois isso aqui está sendo gravado, o pessoal pega o vídeo lá, tá? Que a gente falou aqui de vários programas, né? O Otto Scratch é o Scratch para programar um robozinho. O Tinkercad, ele é interessante porque aqui ele tem os módulos. Esse módulo aqui é de projeto 3D. Então aqui a gente aprende a usar a impressora 3D, tá? Então eu vou criar aqui um modelo novo. Porque essa minha conta aqui eu não tenho nada. Então tá aqui, ó, quero fazer uma canequinha em 3D. Então o pessoal que nunca viu, o que a gente faz? Ó, eu tenho aqui a caneca sólida. Eu vou pegar um cilindro sólido. Agora aqui eu vou diminuir um pouquinho aqui, ó, o cilindro, e vou colocar ele, esse é o oco, dentro do sólido. Ó. Aí, esse que é modelar, esse trabalhozinho aqui que vai dar. Aí agora eu vou juntar tudo aqui e juntei numa peça só. Agora eu tenho aqui uma peça que ficou oca lá. Mas a caneca vai vazar o fundo lá. Então a gente volta aqui. Eu vou desagrupar. E aí eu vou pegar aqui a carinha dela e vou subir esse cilindro que está oco. E não, eu subi foi o outro. Então eu vou ter que... Deixa eu ampliar isso aqui. Pronto. Eu quero pegar o outro, né? Não termina aqui. O mouse não está pegando. Lá. Não, ele foi para um lado, eu fui para o outro. Deixa eu colocar ele aqui de frente. Agora sim. Eu vou pegar ele aqui, ele está no 0. Vou botar ele a 2. Opa! Vou botar ele a 2 milímetros dali. Agora ele subiu. Agora eu posso agrupar de novo. Pronto. E aí o que acontece? Ele agora, ó, o fundo está lá direitinho e eu tenho a caneca. Aí, como é que a gente faz isso em 3D? Aqui eu modelei. Eu tenho que exportar isso aqui para um padrão STL. O padrão STL é o padrão que as impressoras, eu vou chamar aqui de caneca. Tá? Deixa eu botar aqui nos meus downloads. Aí tá lá no caneca. Pronto. Aí eu coloquei aqui no caneca. Tá. Aí depois eu vou ter que pegar agora um programa que vai dizer para a impressora que eu tenho como é que ele vai imprimir. Ele vai pegar esse arquivo daqui, chama de fatiar. Ele vai dizer cada camadinha como é que a impressora vai fazer. Aí eu tenho que pegar um programa que já está configurado a impressora que eu tenho. O tamanho da mesa, a velocidade, qual tipo, né, como ela vai funcionar. Aí eu mando para lá e mando imprimir. Então, a impressora 3D, na verdade, 99%, 90% do trabalho é feito aqui. Olha lá, a minha canequinha aqui. Aí eu quero botar uma alça, não tem problema nenhum, você vai botando. Então, só para ter uma noção, né, a gente começa com uma forma sólida mais próxima do que a gente quer fazer,
e depois vai depositando ou tirando os pedacinhos. Então é uma outra programação aqui, né? Aqui você vai, tipo o Scratch, né? Você vai trabalhando com bloco de função. E aí depois, na verdade, ele salva, é o código de programação que ele fez aqui. Tá? E a impressora 3D pega isso e imprime. Então, quer dizer, a impressora em si, ela é igual a impressora de papel, você vai mandar, você tem que escrever o texto, isso que dá trabalho. Tá? Então, é isso aqui que é a ideia de se trabalhar nessa última etapa. É a gente programar um artefato concreto, real. É criar alguma coisinha e programar isso que a gente está criando. E isso aí pode ser um robozinho, pode ser um boneco, pode ser um sinal de trânsito, pode ser, vai depender do contexto, do nível de conhecimento, do currículo de cada sede, dos alunos que você está trabalhando. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? É um mundo novo para mim, professor. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente conheça, né, saiba que existe esse mundo novo. E aí depois cada um vai, quer dizer, essa parte de programação, né, a gente não podia deixar de mostrar para vocês que é o que tem de mais moderno, mais gostoso, mais real, né, mais atualizado de programação. Não só programar o que a gente na internet joguinho, mas programar uma coisa legal. Né, nunca esqueça, há muitos anos um garoto falou: caramba, professor, então eu vou poder realizar os meus sonhos. Aí eu falei, de certa forma você vai realizar seus sonhos. Aí porque a ideia dele, ele queria fazer um robô, o robô sair andando. E, pô, em um mês ele fez o robôzinho sair andando. E aí a gente começou a criar coisa, vamos fazer outro robô, vamos fazer corrida, vamos fazer futebol. E aí então isso foi uma coisa muito legal para ele, a programação, né? Dele poder criar e concretizar, programar uma coisa concreta. Isso o cara leva para a vida inteira. Isso aí depois pode ser usado na medicina, no esporte, aonde ele quiser. Ele cria alguma coisa e programa, né? Ele faz aquilo. Eu gostei desse programa aí, professor. Esse programa é muito interessante, porque não precisa saber nada, né? É só sair emendando as coisas ali, ele vai acertando pra gente. Né? Isso, na verdade, é a ideia, é a filosofia da cultura maker. Né? A gente aprende com a comunidade, a gente aprende fazendo. Né? Eles têm a ideia, o principal é ter uma ideia. Eu quero fazer um cachorrinho que anda para lá, anda para cá. Beleza, vamos fazer um cachorrinho. Agora, para ele andar, o que precisa? Precisa ter motor? Precisa ter perna? Como é que funciona o motor? E aí a gente entra na internet, procura, troca ideias. Isso é uma coisa. E muitas vezes a gente pode propor, isso é uma coisa diferente do ensino tradicional, como a gente estudou. Eu posso propor uma coisa que eu nunca fiz, posso propor para os alunos fazerem. Vamos fazer uma corrida de barco. Pô, eu nunca fiz barco na vida. Vamos fazer uma corrida de barco. Vamos arrumar uma piscininha ali, botar lá no pátio da escola, vamos fazer uma corrida de barco. Cada um faz o barco do jeito que quiser. Cara, é muito legal. Faz de papel, faz de plástico, pega de isopor, corta, bota motor e começa a fazer ele. Agora vamos programar esses barcos. Aí arruma um Arduino, não sei o que, e vai fazendo. E aí essa que é a ideia. Você vai criando coisas. Então parece, né, que dá medo de tanta novidade, tanta coisa, mas o que a gente precisa é tirar esse medo. Tudo bem, gente? Muito legal. Não precisa saber qual é a perna do LED, não precisa saber o tipo de resistor. A gente vai aprendendo, cara. Se você inverter a perna, o LED não funciona. Aí a gente volta para o lado. Legal. E isso acho que faz parte do processo, né? E se eu não sei fazer, eu vou entrar na comunidade e vou perguntar: gente, alguém já fez um sinal de trânsito? Como é que funciona? E aí a gente troca, essa que é a ideia. Essa coisa de você usar o fórum para trocar, isso é muito bacana. Você vai ver ali como é que o outro fez, e isso vai enriquecer, né, o nosso repertório inteiro de coisas. Né? E olha só, isso tudo é de graça. O Tinkercad é de graça, o Scratch All é de graça, né? O Scratch que a gente começou estudando é de graça. Então a gente pode aprender isso tudo de graça. Claro que na hora que for construir o real, você tem que ter o material, aí não tem jeito.
O Arduino, pelo menos, você vai ter que ter a plaquinha, vai ter que comprar uma plaquinha para poder montar isso. Mas quem é da escola pública da SEDUC vai receber muito material. Só procurar o diretor agora e que já vai ter verba para fazer isso. Tudo bem, então, gente, nós passamos 23 minutos do tempo e ninguém reclamou. Caramba! O assunto tá bom. Poxa, que bom! Se tivesse dando aula de física aqui, o pessoal já tava, professor, acabou, bateu o sinal, recreio. O meu trem tá na hora. Alguém tem dúvida nisso tudo aí que a gente colocou, gente? Deu para provocar vocês? Provocar, né? Intelectualmente? Sim, José Américo, pode falar. Opa! Oi! Acho que o José Américo não está ouvindo. Pode falar, José Américo. Está escutando? Agora sim, estava fechado o teu microfone. Isso. Diga. Com respeito à hora do código e o Arduino, para mim está sendo muito difícil, porque nunca tinha ouvido falar nisso. Está sendo bastante difícil. Tudo bem, então a ideia é que a gente troque ideia, né? A hora do código é uma plataforma para você propor desafios para os alunos desenvolverem código. Tudo bem até aí? Sim. Então você pode, na hora do código, usar o que você quiser, cara. A gente só está sugerindo usar o Scratch porque nós estamos trabalhando com o Scratch, é o nosso, né? É o nosso pano de fundo. Então você vai propor. Então, na verdade, a hora do código, ela não tem muita dificuldade. A dificuldade vai ser você pensar, bolar, criar uma atividade para propor para os seus alunos. Que você pode até propor no teu blog, no teu site, pode propor no papel, escreve no quadro. Ah, gente, vocês vão programar um sinal de trânsito, vão programar, fazer uma animação do bonequinho, sei lá, para a Copa do Mundo. Vamos supor que vocês foram contratados para fazer a abertura da Copa do Mundo. Então, cada grupo aí vai fazer uma animação para a Copa do Mundo. Vai botar o bonequinho com os países. Ah, quais são os países da Copa? Não sei, vamos pesquisar, vamos correr atrás, vamos batalhar. Então, esse é o desafio. Aí você vai botar isso em algum lugar. Ou no quadro negro, ou vai escrever no papel. Você vai botar na hora do código. Então, a hora do código, ele é um ambiente muito bacana para você propor desafios para os seus alunos. E aí a ideia deles lá é que sejam no máximo em 1 hora. Então, e aí os desafios vão ficar lá, você pode colocar como li para todo mundo, e outros alunos também podem usar aquilo, e seus alunos também podem usar os desafios que os outros colocaram. Então você criou uma comunidade ali para promover o desafio de código, promover o estudo de programação. Entendeu, Zé Américo? O que é a hora do código? Mais ou menos. Né? O que vai te dar trabalho é você preparar o que você vai botar lá, pô. Que aí você vai ter que ver, eu já trabalhei isso e isso com os alunos. Então vou fazer uma atividade de uso de variáveis, vou fazer uma atividade para propor animação, propor um bate-papo e por aí vai. Entendeu? Eu vou trabalhar Arduino, que eles vão construir assim um objeto e vão programar o objeto que eles construíram. Tudo bem, eu posso colocar lá na hora do código uma programação com Arduino. Posso programar com Minecraft, de fazer jogos que a garotada agora pode fazer. Tem lá um monte de atividade em várias linguagens. Tem um outro site, depois eu posso até, lembrei agora, eu vou colocar lá como na bibliografia, que você aprende lá qualquer linguagem de programação através de joguinho. Quero aprender Python. Aí tem um joguinho lá que você vai jogando e vai aprendendo Python. Quero aprender PHP, quero aprender, sei lá, JavaScript. E aí você vai aprendendo, fazendo. É muito bacana. Chama-se Tinker. Parecido com o Tinkercad. Essa aqui, olha. Tinker.
você aprende várias linguagens de programação através de jogos. Tudo bem então, gente? E aí, Zé Mé, qualquer dúvida, coloca lá no fórum, que aí a Lenira ajuda, se precisar eu também entro para ajudar, não tem problema nenhum, a gente está aí. Na hora do código, não, no fórum, né? As dúvidas, coloca lá no fórum que a gente vai trocando. E a ideia é que todo mundo ajude todo mundo, né? Assim a gente aprende muito mais. Tudo certinho? Tudo ok? Ih, que silêncio, acho que o pessoal tá com fome então. Então tá, gente. Professor. Tudo certo. Ainda tem muito o que aprender aí. Não, todos nós. Cada hora tem novidade, a gente não para. E a próxima disciplina vai ser a robótica. E a gente vai mais à frente ainda, né? Vai ser bem interessante. Então daqui a um mês já deve começar. Um mês não, acho que daqui a uns 15 dias já deve começar as inscrições. Mas aí a gente manda uma chamada para todo mundo lá, um convite para todo mundo. Então tá, gente. Devagar vai chegando lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. É devagar e sempre. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.